Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Handball Análises. Hoje vamos falar um pouco sobre a final da Champions League 21-22 entre o Győr e o Vipers. Vipers campeão, todo mundo já sabe. É com muita alegria que a gente retorna este modelo aqui no canal. Fazia um tempo que a gente não estava gravando esse tipo de análise ou de aula, mas o meu objetivo é que nesse segundo semestre a gente consiga estar mais próximo e eu consiga compartilhar mais desse conteúdo com vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar mais uma aula. Bem, vou começar me apresentando. Para quem ainda não me conhece, a minha formação acadêmica, eu sou mestre em treino esportivo de alto rendimento pela Faculdade de Esporto da Universidade do Porto. Também sou bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNP. Em 2017, eu realizei o intercâmbio de 6 meses na Universidade do Porto. Profissionalmente, na parte prática, estou atualmente como treinador adjunto no Polo Handball, na primeira divisão do Campeonato Português. Também estou exercendo a função de analista de desempenho na Seleção Brasileira de Handball Feminina. Entre 2018 e 2021, estive como treinador adjunto na Associação Atlética de Águas Santas, na primeira divisão também, e com os minis, que são entre 10 e 12 anos. Comecei minha carreira em 2018 no Máximo Esportes Clube, lá em João Pessoa, com adulto, e também estive no Colégio Motiva Ambiental com a formação, categorias infantil masculino e feminino e juvenil masculino. Bem, para a gente contextualizar rapidamente essa final, primeiro finalista o Győr, equipe húngara comandada pelo treinador multicampeão espanhol Ambros Martins. Vamos ver aqui rapidamente um pouco da trajetória da equipe na Champions League. Foram 18 jogos, 15 vitórias, um empate, 2 derrotas, 590 gols marcados, 458 gols sofridos. O Győr, na última década, foi a equipe que dominou a Champions League. No total, são 5 títulos e todos, se eu não estou enganado, foram nesta época, entre 2010 e 2020. Vipers, segundo finalista, atual campeão da Champions League, brigando pelo segundo título consecutivo. Equipe norueguesa, comandada pelo treinador Ole Gustav. Também aqui a sua trajetória nessa Champions League 21-22, 18 jogos, 14 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas, 566 gols marcados, 477 gols sofridos. Bem, para quem me acompanha, essa pergunta já é bastante comum. Para quem está chegando agora, eu gosto de realizar essa pergunta antes de começar as aulas, as mini-aulas. Por que analisar o jogo? Essa pergunta tem que ser bastante importante, tanto para o treinador, quanto para o analista, para o treinador auxiliar, para todos que trabalham com a modalidade. Primeiro, os jogos desportivos coletivos são caracterizados por um ambiente imprevisível e instável. Através da análise, pessoal, a gente pode tentar diminuir essa imprevisibilidade, a gente pode deixar nossa equipe com mais estabilidade e evitar todo esse contexto que os jogos desportivos coletivos apresentam, e com a análise a gente pode dar essa ferramenta, pode fornecer bastante informação relevante para evitar todo esse ambiente imprevisível e estável. Bem, o handebol é um jogo complexo e multifatorial. Mais uma vez, com a análise a gente consegue reduzir um pouco dessa complexidade e multifatoriedade, colaborando para o rendimento na nossa equipe. Bem, a análise do jogo no handebol está cada vez mais com a ênfase voltada para uma ênfase tática, ou seja, cada vez mais a gente tende a analisar pontualmente do ponto de vista tático, ou seja, com a análise do jogo a gente consegue dar informações de situações fundamentais para o rendimento da nossa equipe, da nossa seleção, independente do contexto que a gente estiver inserido. Analisar o desempenho das ações técnico-táticas está a revelar-se um fator decisivo.
Através dessa análise, a gente consegue contribuir para a melhora do treino e a melhoria na competição. Então, analisar essas situações é fundamental e a gente deve investir muito tempo nesse tipo de análise. Bem, alguns dos objetivos que a análise do jogo tem. Primeiro, identificar o que acontece durante o jogo, caracterizar, deixar tudo muito bem esclarecido, quantificar quantas vezes aquelas ações ocorrem. Bem, e por último, analisar as ações individuais e coletivas de um atleta ou equipe dentro do seu contexto natural. Aqui a gente consegue perceber o que aquela equipe utiliza mais vezes, de que forma, e conseguimos obter informações extremamente relevantes. Bem, ferramentas para análise que eu utilizei nessa aula e que eu utilizo também no meu trabalho. Essa pergunta também é bastante frequente, qual programa você utiliza? Para quem já está aqui ao longo desse último ano, sabe que a ferramenta que eu utilizo é o XPS Network. Quem estiver interessado depois em conhecer mais sobre o programa, é só entrar em contato, eu também vou deixar aqui o link abaixo. Vamos ver aqui um pequeno vídeo do programa. Programa completo, pessoal, para quem trabalha com handebol. Temos muitas funções que podem colaborar com o nosso trabalho. Bem, também utilizei a estatística oficial da EHF, é disponível online, é só entrar no site Euro Handball e tem lá todas as informações. Eu também dei uma olhada, eu gosto também de verificar os números oficiais. Bem, primeiro começo por realçar algumas estatísticas que eu acho importante para a gente começar a observar o que aconteceu nessa grande final. Primeiro, a gente já vê aqui uma diferença na eficácia do ataque, a equipe do Gior com 50%, enquanto vai para 56%, é uma diferença relativamente alta num jogo desse nível, numa final, 6%. Na eficácia de remate, a gente vê aqui praticamente números idênticos, 63% para o Gior e o Vipers com a vantagem de 2%, 65%. Outra estatística fundamental, do ponto de vista prático e teórico, já muito bem fundamentado, eficácia, nesse caso das goleiras, num jogo decisivo e também nos campeonatos, é fundamental no desempenho, no alto rendimento. Então a gente vê aqui o Gior com 23% e o Vipers também com vantagem nesse aspecto com 28%. Relativamente às faltas técnicas, também acredito que o Vipers esteve muito bem nesse indicador, com apenas 8 no jogo todo, enquanto o Gior, com 13 faltas técnicas, teve um número bastante elevado para uma final de Champions League. Bem, vamos começando aqui agora com uma análise mais detalhada de cada equipe. Eu começo com a equipe que ficou em segundo lugar, o Gior. Eu gosto de realçar relativamente às duas fases do ataque, né? A transição e os seus momentos, e o ataque em sistema, como é que cada equipe se comporta. Neste caso, o Gior teve um papel muito bom e alto na transição. A gente vê aqui que em 3 momentos foi bastante distribuído, 15% no contra-gol, né, na reposição rápida após gol, 15% no ataque rápido e 12% em contra-ataque direto. Utilizaram muito a transição nessa final. Recomendo que quem não viu o jogo completo assista, porque tem muita informação nesse aspecto. E no ataque sistema, 58% é um número, foi um número alto da transição do ataque sistema, é um número ali relativamente utilizado pela maioria das equipes. Mas a gente vai ver logo mais uma diferença
alta entre as duas equipes nesse aspecto. Bem, relativamente às zonas de finalização, outro indicador importante que a gente tem que estar em atenção para ver como é que as equipes, a nossa equipe e as equipes adversárias se comportam relativamente à finalização no ataque. A gente vê aqui que o Guior, na minha opinião, conseguiu distribuir bem. Ui, o microfone aqui escorregou, dando continuidade. O Guior conseguiu distribuir bem. A zona mais utilizada foi a segunda linha, com muitos jogadores que conseguem aquele arremesso em penetração, né, os 6 metros. Em seguida, 9 metros com 21%, na ponta 19%, contra-ataque 17%, a gente já realçou esse aspecto. Depois, as zonas com menos finalização foi 7 metros e pivô com 8%. E aqui eu realço a ausência da pivô Dali, a norueguesa. Eu acho que ela fez muita falta, tanto no ataque quanto na defesa. Também outro aspecto que eu gosto muito de ter atenção é relativamente o desfecho do ataque, a participação das jogadoras no ataque, tanto nos arremessos quanto em faltas técnicas. Aqui a gente pode ver que a jogadora com mais influência no ataque nesta final por parte do Guior foi a dinamarquesa Hansen, com 17%, logo seguida da Oftedal, com 14%. E aqui o Guior, na minha concepção, tem um jogo coletivo muito forte, então elas conseguem distribuir muito bem. A gente vê aqui que não há grande diferença entre as jogadoras. A Hansen foi a mais influente assim no ataque com 17%, enquanto a que teve menos ações, por exemplo, a Lucas Vitória, a ponta, teve 8%. Então, relativamente não é uma diferença tão alta e é uma equipe que consegue distribuir muito bem as finalizações, as situações de assistência, de arremesso durante todo o ataque. Dando continuidade, vamos aqui começando com o vídeo. Logo no primeiro, deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Logo no primeiro PowerPoint do Guia, eu realcei a situação da transição. Elas estiveram muito bem na transição e nos seus momentos. Aqui um exemplo, contra-ataque direto. A transição cada vez mais, pessoal, torna-se uma fase decisiva do jogo. Aqui um gol da Oftedal, um jogador incrível. Mais uma vez, o Guia teve excelente nas transições. É uma fase do jogo que eu acredito que o volume já aumentou e cada vez mais vai aumentar. Isso implica uma aposta alta na transição e, claro, na recuperação defensiva. Agora com outro excelente gol, após 1 contra 1. Dando continuidade, aqui a gente começa agora com o movimento mais utilizado pelo Guia nessa final, foi o cruzamento central pivô. Vamos ver aqui alguns exemplos. É importante realçar que foi o movimento mais utilizado, no entanto, não teve uma alta eficácia. Foram 3 gols em 7 ataques, uma eficácia de 42%. A gente tem que analisar isso, pessoal. A gente tem que saber quantas vezes a nossa equipe utiliza aquele movimento e verificar a sua eficácia. Não adianta a gente realizar um movimento
com eficácia baixa. E, claro, realizando o movimento sem conseguir também finalizar. Porque se a gente consegue executar o movimento e consegue a finalização, aí já é outro problema. Continuando. Agora, situações de inversão da circulação de bola, tanto com passe ou através da trajetória do sentido. Neste caso, deixa eu voltar aqui. Neste caso, foi o mais eficaz. Utilizaram 5 vezes, 3 gols, 60%. Aqui um detalhe muito importante. A Oftedal começa a atacar para o lado direito, inverte com um passe ótimo para Hansen, que consegue finalizar dos 9 metros. Oftedal é brilhante nesse aspecto da inversão. Agora a gente vai ver um exemplo com a simulação de passe, inverte o sentido. Ela consegue atrair, fixar e atrair. Aqui, ó, fixou, atraiu, superioridade para o lado direito. Mais um exemplo. Outra vez invertendo o sentido. Ela rapidamente consegue um 2 contra 1 no lado direito. Ela faz isso como ninguém. Bem, agora vamos aos destaques individuais. E começamos por ela, pela Oftedal. Ela fez um jogo excelente. Foram 5 remates, 3 gols, uma eficácia de 60%. Realizou 10 assistências. É um número espetacular. Ela é daquelas centrais que tem um contra um fantástico, mas também tem uma continuidade que é coisa de cinema. Eu acho que é uma central digna de estudo. Conseguiu 2,7 metros e cometeu 2 faltas técnicas. Vamos aqui ver um pouco do show particular dela nessa final, que com assistência para pivô. Assistência agora para ponta. Este vídeo é só de assistências. Ela tem um time sensacional. Agora, numa transição, mais uma assistência para a ponta. Reparem, mais uma vez, fixando e atraindo e passando no momento exato. Continuando. Agora, o outro destaque dessa equipe na final, na minha opinião, foi a Anne Hansen, dinamarquesa, com um volume muito alto de remates, 9 remates. Ela é uma atiradora excepcional. Foram 6 gols, uma eficácia de 67%. Ainda conseguiu 2 assistências e cometeu 3 faltas técnicas. Vamos ver aqui um exemplo mais detalhado aqui de um movimento, de uma permuta, para ela tirar. Esse movimento é um clássico, essa permuta. Vamos ver aqui com detalhes. Passe da central para realizar a permuta com a lateral direita. A gente viu ali
a posição da pivô entre 2 e 3. E aqui a Anne Hansen tem a possibilidade de jogar 2 contra 2. E aqui é uma tomada de decisão. A bola pode entrar na pivô ou, se ninguém sai, ela atira. Vamos ver o que ela faz. Um golaço. Um golaço. A reação dela diz tudo. Aqui a gente pode ver que a bola ainda poderia até entrar na pivô, mas é um golaço. Um golaço. Continuando. É isso. Agora vamos começar com a análise detalhada do Vipers. Diferentemente do Guior, uma aposta muito clara no ataque em sistema, 81% é um número muito elevado nos tempos atuais. Pouquíssimas equipes realizam essa quantidade de ataque em sistema. A transição já é muito mais crônica nesse nível. As equipes correm muito, então as equipes nórdicas e o Vipers precisamente é uma equipe com características de transição em alto volume, e nessa final não ocorreu essa situação. Não sei se por estratégia ou pelo desenrolar do jogo, é uma questão que eu faria ao treinador, muito sinceramente. O único momento da transição que claramente elas acabaram o ataque foi no ataque rápido, 14%. No entanto, reposição rápida após o gol e contra-ataque direto tiveram os dois apenas 5%. É um número muito baixo. Bem, relativamente às zonas de finalização, uma pequena diferença também com relação ao Guia. A gente vê aqui um volume muito maior dos 9 metros. Isso se dá pelas atiradoras que o Vipers tem na primeira linha. Depois, segunda linha com 19%, os remates em penetração e pivô. Eu acredito que nesse jogo o Vipers teve uma relação muito boa com as suas pivôs. Conseguiu explorar muito bem os 6 metros com as pivôs. Depois, 7 metros e ponta com 13%. E contra-ataque, como a gente já viu, com volume baixo, apenas 2% das finalizações. Relativamente às jogadoras e a sua participação no desfecho do ataque, a gente também vê aqui uma diferença bastante interessante quando comparamos com o Guio. A primeira linha com muito mais volume no Vipers. A Marqueta Irabkova com 23% foi a jogadora mais influente nesse jogo, seguido da Nora Mork com 20% e seguido da Isabelle Gunden com 14%. Primeira linha com extrema fundamental, foi fundamental nesse jogo, uma participação muito importante com um volume muito alto na finalização e também com relação às faltas técnicas e assistência do Vipers nessa final. Bem, vamos começar. Como o Vipers realizou 81% da sua fase ofensiva no ataque em sistema, como é óbvio, a gente começa por ele. Cruzamento central pivô, um dos movimentos mais utilizados. Foram 8 situações. Deixa eu abaixar aqui logo o volume e dou logo play. Não consegui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Isso. Foram 8 situações, 4 gols, 50% de eficácia. A gente vê aqui várias variantes. Primeiro com a finalização na ponta, agora com a finalização da pivô. Agora conseguindo 7 metros, explorando 1 contra 1 na zona central.
Mais um exemplo. Aqui com a segunda defensora fazendo pressão. E mais uma vez a bola caindo na pivô. Ela conseguiu ganhar posição. E o passe entrou limpo. Continuando. Agora também entrada da ponta. Outro movimento utilizado 8 vezes e também com a mesma eficácia. 4 gols, 50% de eficácia. Aqui um golaço da lateral esquerda. Aqui uma situação da ponta circulando sem bola, surpreendendo a defesa. Gosto muito dessa situação. Ela desmarca no momento certo para receber o passe. Mais um exemplo. Que o Vipers utilizou muito na Champions League esse movimento. A entrada mais a saída da ponta. A gente vai ter no material, isso é um assunto para o final da aula, mas no material tem algumas análises detalhadas. Mais uma vez. E mais um excelente gol. Bem, na minha opinião, um momento decisivo do jogo, o 7-6. Também uma surpresa nessa final. O Vipers não é a equipe que utiliza com frequência essa estratégia, essa nuance tática. Foram 9 situações e 6 gols, uma eficácia de 67%. E, na minha opinião, num momento decisivo do jogo, estavam em vantagem no marcador, que não é o normal. Normalmente 7-6 é utilizado quando a equipe não tá bem no ataque, e o Vipers quebrou um pouco esse paradigma nessa final. Vamos ver aqui um exemplo, começando pelo quadro tático. Outra ferramenta importante no XPS. Começou com cruzamento central pivô e uma troca das pivôs. E a gente vai ver aqui que ocorre claramente uma situação 2 contra 1. Aqui é um detalhe decisivo, a lateral direita simula um passe e aqui a terceira defensora acredita que o passe vai entrar aqui, esquece completamente da pivô, criando um 2 contra 1. Voltei muito. Era para voltar para o início aqui do vídeo do gol, mas já vamos lá. Começa com central pivô envolvendo. Aqui vocês vão ver aqui que a terceira defensora acompanha o movimento e a pivô fica completamente livre. É um gol muito bem executado. Separei para vocês as outras ações. Está no material. Já dando um spoiler aqui do material. No material a gente tem todos os lances da grande final, separado pelas equipes, para vocês estudarem de forma mais focada no momento do jogo, na fase do jogo, e qual equipe vocês querem estudar mais detalhadamente. Bem, agora vamos aos destaques individuais, começando pela Marqueta Irabikova. Um volume de remates muito alto nessa final, 11 remates, com uma boa eficácia, 7 gols, com eficácia de 64%. Conseguiu ainda 2 assistências, 7 metros conquistado, 2 faltas técnicas, e essa jogadora teve o final de semana dos sonhos. Foi MVP da Final Four e artilheira da Final Four. No dia anterior, também fez um jogo
sensacional contra o Mets. Ela teve, como a gente viu lá no desfecho do ataque, um papel fundamental nessa final, também na semifinal, então ela foi decisiva nesta Final Four da HF. Vamos ver aqui alguns momentos. A gente já viu esse exemplo na entrada da ponta, vai ser um grande gol em apoio. Um poder de fogo altíssimo. Agora realizando 1 contra 1. A gente já viu também esse exemplo, a entrada mais saída da ponta, para explorar essa situação da lateral, tentar ou um arremesso dos 9 metros, ou até mesmo 1 contra 1. O exemplo a seguir é quase que um replay, é o mesmo movimento e ela consegue, já não é esse, é o próximo. Aqui é outra vez ela fazendo 1 contra 1. Agora, praticamente um replay. Outra vez ela consegue finalizar em apoio em cima da segunda defensora. E o segundo destaque individual vai para essa senhora do handebol mundial, Catherine Lande. 42 remates ela sofreu nesse jogo, realizou 12 defesas, um número muito bom para esta final. Na minha opinião, as defesas não estiveram muito bem neste jogo, não estiveram muito bem. O ataque, eu acredito que conseguiu resolver muito bem os problemas. Acho que a defesa deixou um pouco a desejar. Por isso também que a gente não explorei muito as defesas. Só para tocar aqui nesse ponto, o Vipers defendeu sempre 6-0. E o Guior, ali num pequeno momento do final do primeiro tempo, defendeu 5-1. Eu acredito até que estava começando a encaixar. E no segundo tempo ele não volta a utilizar, volta para o 6-0. Também tem a situação do 7-6, mas não foi um jogo muito rico do ponto de vista defensivo, não foi um jogo muito rico. Também, outro detalhe, este jogo teve pouquíssimas situações de 2 minutos, ou seja, tanto inferioridade quanto superioridade, não foi um jogo muito rico nessa situação, com exceção do 7 contra 6. Teve uma eficácia de 29%, que no feminino não é eficácia alta. No entanto, para as características do jogo, foi uma boa eficácia. Sofreu 30 gols. E aqui um detalhe importantíssimo: são 42 anos e uma performance brilhante numa final de Champions League. Vamos ver aqui duas situações bem peculiares. Vou voltar aqui um pouco.
no momento ainda decisivo do jogo, está por 3, 20 minutos, ainda tinha 10 minutos praticamente para jogar, e ela consegue, de forma consecutiva, realizar 2 defesas em recuperação, em sprint. É brilhante essa defesa. E aqui eu realço 2 situações. Primeiro, o nosso retorno defensivo, quando estamos atacando sem a goleira na baliza. E segundo, finalizamos de longe ou tentamos realizar mais alguns passes para finalizar mais próximo à baliza? Isso é uma pergunta que a gente tem que refletir bastante no momento atual. Se o Guior consegue esses 2 gols, o jogo estava por 1, e provavelmente voltariam para o jogo. Bem, e aqui outro momento que eu achei interessante nesta final, só para a gente finalizar essa aula. A gente vê que está a Solberg, a norueguesa, na baliza aqui no segundo tempo. No primeiro tempo esteve a Leinode e acabou com eficácia de 32%. Eu confesso que não entendi a gestão das goleiras nesta final. Por parte do Guior, a Leinode acaba com 32% no primeiro tempo, sai, começa a Solberg, e a gente vai ver aqui, após esse gol, que o Ambros vai sinalizar logo para a terceira goleira francesa entrar. Já sinalizou, é muito rápido. E a gente vai ver na sequência do vídeo que realmente ocorre a troca. Entre a Glauser. E no segundo tempo, as 3 goleiras acabam com 23%. A Leinouda ainda entra no final e mesmo assim não consegue contribuir de forma direta para que o Guior conseguisse acabar o jogo com o título. Bem, pessoal, eu gosto bastante dessa frase, para a gente que é treinador, para a gente que é analista. O segredo está nos pequenos detalhes e no alto rendimento realmente são os detalhes que decidem um título, decidem um campeonato. Meu muito obrigado, você que acompanhou até aqui essa aula, fico muito feliz. Mais uma análise, temos algumas já aqui no canal, temos do Europeu de 2020, temos da Champions League do ano passado. Se você ainda não viu nenhuma, vai lá, confere. E por último, pessoal, um aviso muito importante. Todo o material dessa aula, mais um material bônus, vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar aqui o link abaixo para vocês entrarem em contato comigo. Está pelo um preço bastante razoável. Acredito que é um material extremamente relevante para vocês estudarem a fundo o que cada uma dessas equipes apresentou nessa final, para vocês perceberem o que está acontecendo no alto rendimento e tentarem, claro, retirar algumas ideias para implementar na vossa equipe. Vai estar disponível todo o material desta aula, vai estar disponível um bônus. Nesse bônus tem todos os lances das 2 equipes. Também tem algumas análises detalhadas de movimentos que eu acredito que foram muito bem executados. Também tem um jogo completo para quem não assistiu poder ver com calma, porque também é importante a gente ver o jogo completo em sequência para tirar algumas informações importantes. Então, espero o vosso contato. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Forte abraço.